Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Erivaldo, passando por aqui para deixar uma palavra de motivação nessa manhã, a palavra de Deus para cada coração nessa manhã. Hoje, sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, e a palavra que eu quero deixar nessa manhã aqui se encontra em Mateus, capítulo 10 e versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Palavra abençoada, a qual o Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui dando instruções para os seus discípulos, separando eles para enviar eles para pregar a todo Israel na época que o Senhor estava aqui na terra, E o Senhor dá as instruções, e uma das coisas que chama a atenção é quando ele chega no capítulo, no versículo 16 aqui do 10, que ele fala para os discípulos que ele ia enviar os discípulos, ao meio de lobos, eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Quando a gente vai entender essa palavra, meus irmãos, a gente fica observando assim que o Senhor está dizendo para os discípulos: olha, eu vou enviar vocês para meio de pessoas que não assim vai te tratar bem. Por quê? Como diz um grande pregador que eu tenho uma grande admiração, ele diz assim que o Senhor está enviando os discípulos para o meio de quem poderia devorá-los, Que o lobo, a gente entende, irmãos, que o lobo devora ovelhas, O lobo, ele se alimenta de ovelha, Ele estraçalha, se um lobo pega uma ovelha ali, ele estraçalha uma ovelha. Mas o Senhor diz assim: eu envio vós como ovelhas para o meio de lobos, E quando a gente olha assim, a gente pensa assim: meu Deus, será que Cristo está errado enviando, a pessoa como ovelha para o meio de lobos? E ele diz ainda assim, e serás, tem a simplicidade das pombas, no meio dos lobos. Mas o Senhor também assim, ele diz assim: sede prudente como a serpente no meio de lobos, Quando a gente vai entender essa palavra, a gente vai vendo ali que Cristo, quando envia os seus discípulos para o meio de lobos, uma coisa que chama a atenção é que Cristo sabe que lobos devoram ovelhas. Cristo sabe que lobos matam ovelhas. Cristo sabe que lobos se alimentam de ovelha. Mas uma coisa interessante é que Cristo em nenhum momento vai dizer que os lobos vai ali ter êxito, ter vitória sobre as ovelhas do Senhor, Cristo não vai dizer que a vitória ao as ovelhas chegar no meio dos lobos, a vitória vai ser dos lobos, de maneira nenhuma, Cristo não está dizendo assim: olha, vocês vão para o meio de lobos e os lobos vão matar vocês, vão devorar vocês, os lobos vão ali se alimentar de vocês e o lobo vai ficar feliz, de maneira nenhuma. Cristo não está dizendo que a vitória vai ser dos lobos, não. Cristo não está dizendo que a vitória de nenhum momento os lobos vão ter, de maneira nenhuma. Então a gente vai ver ali que as ovelhas vai para o meio dos lobos, mas as ovelhas vai com uma reputação, ou seja, todos nós, crentes, estamos nessa terra, no meio de lobos que nos devora, que poderia nos devorar, aliás, mas nós vamos com uma reputação. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: vai para o meio dos lobos, mas serás prudente como as serpentes. E quando a gente vai ver essa parte aqui, que nós vamos como simples como pombas, mas vamos prudente como a serpente, a gente vai observar aqui qual é essa prudência das serpentes. Que prudência a serpente tem? Por que Cristo nos assemelha aqui a 3 animais? Ovelhas, pombas e serpente. 2 animais que é inofensivo, que é a ovelha e a pomba. Mas um animal, Cristo põe ali também nós como eles, que é um animal ofensivo, que é a serpente. A serpente, a gente sabe que a serpente
é ofensiva. Quem é que não tem medo de uma serpente, né? Quantas pessoas não têm medo ali de uma serpente, né? E quem já viu, se deparou com uma serpente como eu, uma cobra, né? A gente fica ali a risco em chegar próximo. E a serpente, ela tem essa reputação, né? Que não só nós seres humanos tem medo da serpente, mas os animais, todo animal que vê uma serpente, ele já sabe que aquele bicho é perigoso. Já sabe que ao chegar perto de uma serpente, ali, né, ele pode ter um fim não muito bom, né? Porque ele sabe da reputação da serpente, ele já conhece a reputação da serpente. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: ó, eu vou te mandar para o meio de lobos, mas eu vou mandar você com a reputação. Você vai com a reputação que você vai amedrontar o lobo. Olha que lindo, que maravilha, Cristo falando assim. E quando a gente olha para a serpente, a gente vai ver que a reputação que a serpente tem no meio dos outros animais e até com o ser humano, a gente vai ver que não está no corpo da serpente. A serpente não amedronta ninguém pelo corpo dela. A serpente não tem pé, a serpente não tem braço, a serpente não tem mão. A gente vai ver ali que a serpente não tem nada disso. Mas a serpente amedronta animais grandes, amedronta ser humano, amedronta animais perigosos, amedronta até o leão. A serpente pode amedrontar a cada animal desse tipo. Por quê? Por causa da sua reputação. E a gente vai ver que não é no seu porte físico. A gente vai ver que não está no seu corpo o medo que a serpente causa nos animais e no ser humano. Não. A gente vai ver que a serpente causa medo em qualquer animal que possa lhe causar algum dano. A serpente vai causar medo até no ser humano, né? Em qualquer um que possa vir fazer um dano. Não é no seu corpo, mas é num membro de seu corpo que ali se encontra. A gente vai ver que a serpente causa medo em qualquer outro animal. A gente vai observar que a serpente vai causar medo em alguém no abrir da sua boca. A reputação que amedronta qualquer outro animal ou até seres humanos, na serpente, está no abrir da sua boca. E é interessante que o apóstolo, acho que é o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, ele diz assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra a potestade do mal. E a gente não luta com o adversário, não é com as nossas forças. A gente não luta com o adversário, não é com a nossa, vamos dizer assim, com o nosso porte físico, de maneira nenhuma, que se fosse assim nós seria derrotado, nós já seria consumido. Mas a gente luta com o nosso adversário com a palavra de Deus, com o abrir da nossa boca, quando nós profetizamos bênçãos sobre as nossas vidas, quando nós abrimos a nossa boca e abençoamos. O poder da serpente está na boca, e o poder nosso está também na boca, na palavra que sai da nossa boca. Eu digo para você aí que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, o poder que Deus te deu não está no teu corpo de maneira nenhuma. O poder que Deus te deu não está na tua inteligência, não está no teu porte físico de maneira nenhuma. O poder que Deus te deu está na palavra do Senhor que sai da tua boca. Quando você profetiza, quando você fala que Deus é na sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te libertar, que Deus vai te dar um destino, vai te dar um caminho, que Deus vai te dar um jeito para você sair da situação que você está vivendo, você começa a proferir palavra, começa a profetizar palavras que vêm dos céus. E aquela palavra tem um poder extraordinário no mundo espiritual. E começa a causar coisas no mundo espiritual que vai refletir, vai trazer para o mundo físico. E você, quando pensa que não, sai da posição que você está vivendo. E você começa a ter outra posição. E Deus começa a trabalhar na tua vida. Então, causa medo no adversário das nossas almas. Não é a nossa inteligência, não é o nosso porte físico, não é o que nós fazemos, mas é o que nós fala. Então, quando nós fala, gera no mundo espiritual algo tão extraordinário que traz para o mundo físico.
cria no mundo espiritual uma vitória já garantida, trazendo para o mundo físico. Então, o poder que nós temos enviado ao meio de lobos emana da nossa boca. Opa! Quando alguém nos vê, diz assim: olha, é simples, mas é tão simples, parece uma ovelha, parece uma pomba, é simples, não ofende a ninguém. Mas quem vê diz: mas olha, mas tem uma palavra de peso, tem uma palavra de poder. Olha, pensa, vê aquela irmã, é simples, vê aquele irmão, é simples, mas eu vou te falar, quando ora, Deus faz acontecer. Quando profere palavra, Deus faz cumprir. Deus é na vida. Então tem um peso na palavra. E Deus deu esse peso, esse poder na palavra para nós, no meio de lobos, irmãos. No meio de lobos. Mas você tem um poder extraordinário. Na sua boca. Deus colocou na tua boca um poder tremendo. Lembra daquela palavra que o Senhor diz assim: olha, não é o que entra que prejudica o homem, né? Mas é o que sai da boca do homem, né? Ou seja, o que sai da nossa boca tem peso, irmãos. Por isso também eu te digo, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você profetiza dentro de sua casa. Cuidado. Se for maldição, irmãos, o mundo espiritual pega essas palavras e faz acontecer. Então cuidado com aquilo que você diz, principalmente na hora que você está passando dificuldade, que é o momento que mais o diabo pode atentar você, perturbar você, colocar na sua mente que você é inferior, que você não tem nada, que você é um falido, que você não vai conseguir. E o diabo traz isso para que você profetize e diga: é verdade, eu não sou nada, eu não tenho nada, nada vai dar certo. E você começa a profetizar palavras de maldições para a sua vida. E isso acontece porque o diabo sabe do poder que sai da sua boca, que emana da sua boca. Então nessas horas você diga: não, eu tenho um Deus que pode reverter essa situação, eu tenho um Deus que pode acabar com essa situação que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor pode me tirar de onde eu estou vivendo e me colocar numa posição melhor. Profetize coisas boas dentro de sua casa. Profetize coisas boas na vida dos seus filhos. Profetize coisas boas na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, no seu emprego, onde você trabalha, onde você está. Profetize coisas boas na sua faculdade, na igreja, aonde você estiver. Profetize coisas boas. Profetize coisas boas para a sua vida, porque ao você profetizar coisas boas, geram coisas boas na sua vida. Diga para você mesmo: eu estou vivendo um momento difícil, mas nesse momento difícil eu profetizo que eu estou plantando, por isso que eu estou passando por isso. Plantar gera dificuldade mesmo, mas em êxito, na colheita, você não vai se lembrar da dificuldade que você passou plantando. Você vai se lembrar que Deus é na sua vida quando você estiver colhendo os frutos, no ar do trabalho que você está plantando na sua vida. Essa provação é para trazer fé para a sua vida. Essa dificuldade é para gerar fé na sua vida, para te motivar ao chegar no objetivo certo da qual Deus tem para a tua vida. É isso. Então profetize. Tire as palavras torpes da sua boca. Não fale palavrões em sua casa. Não diga que você é derrotado, derrotada. Não diga que seus filhos são derrotados, derrotada de maneira nenhuma. Não diga. Não fale palavrões que geram maldições no mundo espiritual, trazendo para sua casa. Lembre-se que você serve a um Deus que a todo momento está com os olhos como chama de fogo em tua vida. Cuidado, irmãos, quando você estiver só. Falei um palavrão, cuidado. E se falou, peça perdão a Deus. Aniquile a palavra que você falou, que gera maldição. Pai, eu aniquilo, falei uma palavra torpe, uma palavra que não profere dos céus. Falei como na minha fraqueza, eu sou falho, falei, mas aqui, Pai, eu estou aniquilando em nome do Senhor Jesus Cristo a palavra maligna, porque eu sei que toda palavra que profere da minha boca tem peso.
e saiba, Deus é na tua vida. Teu casamento não vai bem? Fala, vai ser bênção o meu casamento. A tua vida financeira não vai bem? Fala que vai ser bênção a tua vida financeira. A tua empresa não vai bem? Diga, Deus é na minha empresa e vai mudar a minha situação, né? Todas as áreas da sua vida, se não está indo bem, diga, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai me dar uma grande vitória, e esse tempo que eu estou vivendo não é tempo para eu ficar, eu estou passando, mas eu não estou morando nesse tempo, é só um tempo de passagem, mas Deus vai me colocar no tempo real que eu vou viver, que será um tempo de bênção para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então lembre, meus irmãos, o poder da serpente está na boca, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu ponho poder na tua boca, que vai amedrontar todo animal que possa te fazer mal no mundo espiritual. Ou seja, eu estou dando poder na tua boca, que vai amedrontar o teu inimigo. Deus estava dizendo para os seus discípulos, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, mas eu estou dando poder na sua boca, que vai amedrontar o lobo. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, eu estou enviando você ao meio de lobo, mas o poder que eu estou colocando na sua boca não vai deixar o lobo te fazer mal. Deus está dizendo, o poder que eu estou colocando no meio da sua boca, ainda que você esteja no meio de lobo, a vitória não será do lobo, a vitória será sua. Pega essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra que se encontra em Mateus 10:16. Leia ela e saiba do poder que Deus deu para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida. Amém.